todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Vamos juntos até meio-dia falando de esportes em Campinas, com a sua participação, é claro, e que você tenha uma ótima semana. A partir de agora, o timaço de Carlos Batista entra em campo no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Em reunião do Conselho Deliberativo, o Eberlin revela que a diretoria fez acordo com ex-jogadores para evitar nova punição por transfer ban. Conselheiros aprovam um uniforme alternativo em comemoração aos 123 anos do clube. Após 2 dias de folga, o elenco da Macaca voltou hoje aos treinamentos, visando o duelo contra o Atlético Goianiense na próxima sexta, 19h. Com presença de Regis e Dário Saad, Guarani lança projeto de futsal Down. Evento ocorreu no sábado e reuniu futuros alunos e família. Goleiro Tony mantém rotina de treinos, mas deve esperar até a próxima janela para definir o seu futuro. Após o afastamento, diretoria encaminha rescisão contratual com Diego Porfírio. Bugre volta a campo no domingo contra o Vitória, às 18h30 no Brinco. No Limeirão, Inter de Limeira vence o Operário por 2-1 e sobe para a terceira colocação do Grupo 7. 15 perde para o Cascavel fora de casa e cai para a sexta colocação da Série D. Atlético Paranaense e Barcelona se aproximam de acordo por Vitor Roque. Jogador aceita a proposta do Barça, que agora foca em acerto financeiro com o Furacão. Clube quer que o atacante fique até o final do ano. Com caso de racismo antes do jogo e com gol de Vini Júnior, seleção brasileira goleia Guiné por 4-1 em amistoso na Espanha. Bandeirantes. 97102-1493. É o WhatsApp à sua disposição. Participe do programa, mande a sua mensagem que já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento:
Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha o seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Eu destaco a final da Liga das Nações Europeias. Jogo realizado ontem na Holanda, em Feyenoord, com a vitória da Espanha nos pênaltis diante da Croácia por 5-4, após empate no tempo normal e também na prorrogação por 0-0. A seleção espanhola com Unai Simon, Jesus Navas, depois Carvajal, Lenormand, depois Nacho Fernandes, Laporte, Jordi Alba, Rodri, Fabian Ruiz, depois Merino, Asensio, Gavi, depois Dani Olmo, Morata, depois Joselu, Yeremino e Ansu Fati, a equipe do técnico Luis de la Fuente. Já a Croácia com Livakovic, Juranovic, Erlic, Sutalo, Perisic, Kovacic, Brozovic, Modric, Basalic, depois Petrovic, Kramaric, depois Maier, Ivanovic e depois Vlasic, a equipe do técnico Vlaco Dalic. 0-0, portanto, no tempo normal. E nos pênaltis, o pênalti convertido pelo Carvajal, que deu a vitória para a seleção espanhola. Portanto, a Espanha campeã da Liga das Nações Europeias em jogo realizado neste domingo na Holanda. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Capucci, o tempo urge. Depois de ouvir que a seleção brasileira chutou um cachorro morto chamado Guiné e ouvir um representante da crônica esportiva do país dizer que o Brasil já é candidato a campeão na próxima Copa, entendo o porquê desta tal seleção não empolgar mais ninguém. Uma afirmação dessa é no mínimo ridícula. Wagner, eu não ouvi, né? Mas de qualquer maneira está registrado aqui. Falar que o Brasil é favorito, a Copa está muito longe ainda, né? Tem muita coisa para acontecer. Aliás, o Luiz Roberto trouxe a informação que o Ancelotti está muito próximo de realizar o acerto com a seleção brasileira, hein?
o filho tocaria o barco deste momento até o final do contrato dele, que é no meio do ano. De repente pode acontecer aí essa escolha da seleção, da CBF. A seleção brasileira jogou com quem? Interrogação. Vergonhoso, né? Depois que jogam na Copa com seleções europeias, Holanda, Bélgica, Croácia, passam um vexame. Edivaldo, bom trabalho, obrigado. Aguinaldo de Americana, se o Guarani ganhar os 2 próximos jogos em casa, vai brigar para subir. Agora, se tropeçar, vai brigar para não cair. Ótima semana a todos, um grande abraço. Em Campinas, 11h40 agora. É hora da Ponte na Band. Vamos acionar Vladimir Catarino para falar da Ponte Preta. Oi, CH. Vamos falar da Ponte Preta agora no Nossa Área Macaca, que se representou nesta segunda-feira, começando os trabalhos da semana visando a partida da próxima sexta contra o Atlético Goianiense fora de casa na retomada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ponte Preta, que não faz uma boa campanha, tem apenas 2 vitórias em 12 jogos disputados, está 2 pontos acima da zona do rebaixamento, tem o segundo pior ataque do campeonato. Para a partida de sexta-feira, o técnico Felipe Moreira não poderá contar com o Fábio Sanches, zagueiro que foi expulso no empate contra o Sport. Tomás Kaique e Edson surgem como candidatos à vaga do Fábio Sanches para esta partida. Mas esta parada, devido à data FIFA, está servindo para o Felipe Moreira, além de treinar, preparar o time para a sequência do campeonato, para recuperar jogadores entregues ao departamento médico, jogadores com dores, né, jogadores aí que não estão 100% fisicamente, podem estar à disposição, ou seja, dando mais opções ao treinador para a sequência do campeonato. Mas fora de campo, o Conselho Deliberativo da Ponte Preta se reuniu no final da última semana e lá o presidente Marco Eberlin revelou que a diretoria fez um acordo ou alguns acordos com ex-jogadores para evitar novas punições por transfer ban. O torcedor já está acostumado com esse termo na Ponte Preta, né? Aquela impossibilidade, a punição do transfer ban, ela impossibilita que o clube realize contratações, firme novos contratos. Isso foi problema, inclusive, durante a Série A2 do Campeonato Paulista. Também nesta reunião, os conselheiros da Ponte aprovaram um uniforme alternativo em comemoração aos 123 anos do clube. Algumas decisões, portanto, tomadas nesta reunião do Conselho Deliberativo. Então, dentro de campo, fica a expectativa esse começo de semana para qual time o técnico Felipe Moreira vai colocar em campo na sexta-feira. Claro, a Ponte precisando muito de começar uma reação no campeonato para galgar posições acima na tabela de classificação. A gente vai acompanhar tudo e trazer aqui na nossa programação da Bandeirantes as informações da Ponte aqui no Nossa Área. Legal, essa não é que é boa notícia, né? Quando você tem problemas, né? Essa comunicação do Eberlin dizendo que fez acordos com atletas aí para evitar o transfer ban, a proibição de contratar na próxima janela, é uma notícia pelo menos razoável, né? Que já pensou acontecer como aconteceu no final do Campeonato Paulista, a Ponte ficar travada aí na situação de contratação, seria muito ruim mesmo. Que bom que seja assim, que a Ponte consiga contratar na próxima janela. Tá chegando Valdemir Gomes para falar da Ponte Preta. Bom dia, Tigrão. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Pois é, né, CH, é uma situação complicada, difícil, essa da Ponte, administrando esses processos trabalhistas. E fica praticamente impossível administrar o clube com esse tipo de situação. Toda hora aí com a ameaça dessa nova punição que existe, ou nova pelo menos no nome, né? É um modismo aí do tal do transfer ban, onde os credores entram na justiça desportiva e conseguem uma punição prévia, conseguem um bloqueio em contratações. O que é essa punição? Não pode contratar ninguém enquanto não acertar esse processo. Então é muito difícil. A Ponte fez esse acordo aí no final de semana, ou nessa parada aí, nesse hiato do campeonato, com 2 ex-jogadores, e agora tenta, né, de alguma maneira, fazer com que a coisa flua naturalmente agora em julho. Mas a pergunta que se faz é a seguinte, e os dirigentes sabem disso, são 2 credores, né? 2 credores. E aí? Até quando? Quantos outros entrarão nos próximos dias? E de repente até mesmo antes
da janela. Quantos casos estão já em fase de execução e aí se recorre à punição do transfer ban? Então é muito difícil tocar futebol assim. É quase impossível e alguma coisa mais palpável, né? E não apenas esse corre-corre. Então a gente fica com a impressão que a administração financeira da Ponte é aquele artista de circo que fica virando os pratos. Então ele fica com 6, 7 varetas virando os pratos. Quando vai cair uma, ele sai correndo, vai lá, dá impulso naquele prato, ele volta a girar e não cai. Aí quando ele sai daquele, já tem mais 2 em vias de cair, ele sai correndo. Só que ali é um número circense, artístico, até bonito de ver e de muita habilidade. Agora, na vida real, dentro de uma administração de uma empresa ou de um clube, é impossível tocar desse jeito. E a ameaça é muito grande de que a Ponte a qualquer momento venha a sofrer uma punição ainda maior. Uma penhora de patrimônio para valer, que já ocorreu, mas que já vem em fase de execução, de leilão. E mesmo essa questão de não poder contratar. Enfim, é uma situação dramática. E alguma coisa fora de paliativos deveria ser feita. Por que eu falo paliativo? Sai correndo, vai lá e faz um acordo para evitar que a punição entre aí e que a Ponte, nessa janela que abre dia 3 de julho, não possa contratar. Mas tem outros casos que vão chegar do mesmo jeito e todos sabem disso. Então teria que se pensar em alguma coisa palpável, em alguma coisa mais volumosa em termos de aporte de capital, em algum tipo de parceria, enfim. Quem está no comando sabe exatamente o que eu estou dizendo aqui, que desse jeito, né, nessa corda bamba, não dá para tocar um clube do tamanho da Associação Atlética Ponte Preta. Legal, Tigrão, obrigado pelo seu comentário. Realmente é o que você falou mesmo. Ficar toda hora correndo atrás do... É a história de você soltar o rojão e correr atrás da vara, né? Não adianta, cara. Precisa achar um outro caminho urgentemente, porque viver desse jeito ninguém merece. Ninguém merece mesmo. Bom, eu quero falar da rodada da Série B. Começa quarta-feira agora, viu, gente? A rodada que é mais conhecida como a 13ª rodada do primeiro turno da Série B. Jogam quarta-feira CRB e Ituano, quinta-feira Sport e Juventude, sexta Atlético Goianiense e Ponte, sábado Botafogo e Vila, sábado também Avaí e Londrina, sábado também Chape e Criciúma, Tombense e Novo Horizontino também jogam sábado. No domingo, Mirassol e ABC 11 da manhã, Sampaio Corrêa e Ceará, e o Guarani enfrenta o Vitória no Brinco às 18 horas. Tá pegando fogo. O pessoal tá perguntando, eu não posso me esquecer de mandar pro ar, pelo menos toda segunda-feira, umas 2 vezes por semana, a classificação que o pessoal pede muito, a classificação da Série B até agora. Novo Horizontino é o líder 26, o Vitória, adversário do Guarani, é o segundo com 25, Sport tem 24, tem um jogo a menos, Vila Nova 24, são os 4 melhores até agora da Série B. Aí na quinta colocação tem o Criciúma 23, depois Mirassol 22, Ceará 19, Juventude 18, Botafogo 18 e o Atlético Goianiense tem 17. Atlético Goianiense, adversário da Ponte na sexta-feira. 11ª colocação para o Guarani 16, depois Sampaio 15, Ituano 14, CRB 14, Ponte 12 em 15º lugar. 16º Londrina 10 e na zona do rebaixamento está a Chape com 10, o Tombense com 9, o Avaí com 9 e o ABC com 6. Só tem 2 equipes que têm um jogo atrasado. É o Sport e o CRB, que tem um jogo a menos que todo mundo, tá certo? Então o bicho tá pegando, todo mundo tá vendo aí essa distância, né, desse grupo intermediário para os líderes já preocupa. O Guarani está 16, ele está nesse momento a 8 pontos do G4. E a Ponte tem 12, está exatamente a 12 do G4. E o que mais preocupa é que a Ponte está a 2 da Chape, que abre a zona do rebaixamento, né?
Então eu nem preciso dizer para vocês da necessidade, não é? Da necessidade de pontuar. Deixa eu ler mais uma mensagem relacionada à ponte aqui. Bom dia, eu acho que os presidentes que fizeram essas dívidas deveriam ser responsabilizados e chamados a pagar essas dívidas. Henrique do Santa Genebra. Está registrada aqui, como diria aquele de Piracicaba, a sua participação. 11h49 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Acionando o Vladimir Catarino agora para falar do Guarani. CH, ouvintes do Nossa Área, falando do Guarani, Bugre que joga no próximo domingo, 18 horas no estádio Brinco de Ouro contra o Vitória na retomada do Campeonato Brasileiro da Série B. Uma pedreira pro Guarani, né? O Vitória tá aí na zona de classificação, tá no G4, o segundo colocado do campeonato, um time que vem muito bem na competição, enquanto o Guarani tá oscilando bastante. O time não vence as 6 partidas, né? São 6 partidas sem vitória de forma consecutiva no campeonato, desde aquela vitória sobre o Sampaio Corrêa. O Guarani não sabe o que é vencer, mas vai ter a estreia do técnico Humberto Louser no jogo que vai acontecer no próximo domingo no Brinco. Os jogadores do Guarani se representam nesta segunda-feira e intensificam os treinamentos visando esta partida. Há algumas definições com relação ao goleiro Tony, por exemplo. Ele mantém a rotina de treinos, está treinando normalmente, mas deve esperar até a próxima janela para definir o futuro. O Tony já disse que não quer continuar no Guarani, né? Não quer mais jogar no Guarani. Se ele jogar mais uma partida, ele fica impossibilitado de ser transferido, por isso ele fica apenas treinando, aguardando a próxima janela, que vai ser no mês de julho. Enquanto isso, também a situação do Diego Porfírio ainda começa a ser definida, né? O Guarani decidiu pelo afastamento dele dos treinos, o Diego Porfírio envolvido na operação penalidade máxima 2, aquela questão de burlar regras do jogo aí para atender ao interesse de apostadores. Então o Diego Porfírio, ele deverá ter o seu contrato reincidido, ele não deve ficar no Guarani para a sequência do campeonato, a pena, né? Mas é uma decisão que o Guarani precisa tomar. Bugre então aí acertando esses detalhes fora de campo, também dentro de campo com o técnico Humberto Louser, definindo o time para o jogo de domingo, 18 horas contra o Vitória, partida que vai acontecer no Brinco, na retomada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós falamos do Guarani aqui no Nossa Área. Valeu, Vlad, valeu pelo noticiário do Guarani. Guarani que domingo tem estreia do Humberto Louser. Deixa eu ler a mensagem que faltou aqui do Thiago. Bom dia, CH, bom dia. Li notícias que o Guarani vai priorizar setor defensivo. Você não acha que a necessidade do time é no setor ofensivo? Sabe o que eu acho, Thiago? Eu acho que o Guarani tem que contratar goleiro, tem que contratar zagueiro, lateral, meio-campista e atacante. É isso que eu acho. Se puder, né? Se puder. De repente, Humberto Louser no próprio grupo lá descobre alguns coelhos interessantes, então aí o Guarani não precisa gastar dinheiro. Valdemir Gomes está de volta, o Tigrão, para falar agora do Guarani. Legal, bacana essa iniciativa aí do Guarani, do lançamento do projeto de futsal Down. Bacana, inclusive com a presença do prefeito Dário Saad. A gente torce para que o projeto seja vencedor e a gente só tem que aplaudir aqui iniciativas desse porte. E dentro do noticiário do Guarani, a questão do Diego Porfírio parecia irreversível mesmo. Uma vez que tenha ocorrido a confissão e depois o afastamento, agora é um passo para a rescisão do contrato. Os moldes dessa rescisão a gente não sabe como é que vai ser. Claro que precisaria o jogador se manifestar, ou os seus representantes, os seus procuradores, empresários, ou mesmo o clube, né? Olha, vai ser assim, o acordo é amigável, infelizmente ocorreu o problema, o jogador aceitou rescindir, recebendo apenas uma parte do restante do contrato. Enfim, eu acho que deve ser por aí, né? Deve ser por aí. Paga uma parte, porque não dá para caracterizar como justa causa. Vou rescindir, está sendo demitido por justa causa. Na minha opinião, não dá. Porque qualquer falha que o jogador tenha cometido, e mesmo que ela deponha, assim, de uma maneira muito agressiva contra a ética
dentro do futebol, mas não foi vestindo a camisa do Guarani. Então quem teria, se ele estivesse lá ainda que rescindir por justa causa, seria o Coritiba e não o Guarani. Agora, os direitos econômicos do jogador pertencem ao Coritiba? É isso. E os direitos federativos, o jogador está inscrito pelo Guarani. Talvez um acordo aí entre os dois clubes com o próprio jogador e ele vai cuidar da vida dele. Vai cuidar da vida dele, se conseguir jogar no Brasil vai jogar, se não conseguir tem bola para jogar aí mundo afora, né? E ele que siga a vida dele, ninguém também merece ser crucificado sem direito à defesa e ninguém merece ser crucificado sem ter direito a uma segunda chance. Eu penso assim, errou, está sendo punido, está aí com a sua carreira definitivamente manchada por uma falha e por uma atitude impensada. Agora, não deixar que o moço continue trabalhando, desenvolvendo a sua profissão e prove que foi um momento de fraqueza e que ele tem condições de adotar um procedimento correto daqui até o final da carreira, vai uma diferença muito grande. Eu acho que punição definitiva, então teríamos que ter pena de morte no Brasil, né? Pena de morte, com tantas barbaridades que a gente vê dentro do direito penal brasileiro. E os caras entram e saem como se a cadeia fosse um resort, um hotel 5 estrelas. Entra e sai no momento em que bem quer. Então, pena de morte é o que está sendo muita gente pedindo que seja decretada contra o Porfírio. A morte, entre aspas. A morte como profissional sendo alijado do futebol, com o que eu absolutamente não concordo. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir seu sonho, com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou em Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas como Motobomba Silent, Vinil Cibrap, o melhor da América Latina, automatização Tolls, aquecimento Girassol e muito mais. Confira no site renovapiscinas.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola.
Chegando com o Em Dia Copa aqui na Rádio Bandeirantes, eu destaco o Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem nós tivemos uma partida válida pela segunda rodada da competição e o Sport, jogando na Ilha do Retiro, venceu o Vila Nova por 1-0. Com o resultado, o Sport entra no G4 e tem um jogo a menos ainda em relação aos principais concorrentes. Jogará contra o CRB. O Novo Horizontino tem 26, Vitória 25, Sport 24 e o Vila Nova fecha o G4 também com 24 pontos. O Guarani ocupa a 11ª colocação com 16 pontos e a Ponte Preta a 15ª com 12. Jogos da 13ª rodada após a paralisação do campeonato em função da data FIFA. Quarta-feira tem CRB e Ituano. A Ponte volta a campo na sexta-feira às 7 da noite contra o Atlético Goianiense em Goiânia e o Guarani fecha a 13ª rodada atuando no domingo no Brinco contra o Vitória. Lembra que no sábado, amistoso internacional realizado na Espanha, o Brasil venceu o Guiné por 4-1 e volta a jogar amanhã amistosamente às 4 da tarde em Lisboa, Portugal, contra a seleção de Senegal. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Legal, meus amigos. Terminamos aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Na sequência, você fica com o Nossa Área Edição Nacional. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.